A Luana já falou tudo. Sustentabilidade já é um tema um pouquinho complicado, a meu ver. Presente, a UEPA estava sendo a líder da rede das universidades estaduais nesse evento. Olá, sejam bem-vindos ao especial UEPA na COP30. Uma série de conversas com convidados que mostram como a Universidade do Estado do Pará está presente no maior evento climático do mundo, a COP30, que será realizada este ano em Belém. Neste segundo episódio, temos a honra de receber dois convidados que estão diretamente envolvidos nessa jornada: a professora Luana Fernandes, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UEPA, e o professor Sávio Fernandes, diretor de inovação, transferência tecnológica e empreendedorismo da UEPA, e integrante da comissão institucional da UEPA na COP30. Professores, sejam muito bem-vindos à Rádio UEPA. Obrigada. Obrigado. Vamos iniciar agora com a professora Luana. Queríamos saber que a COP30 ela é, sem dúvida, um marco para a Amazônia e para o mundo. Dentro desse cenário, gostaria que você nos contasse um pouco sobre como a UEPA tem se preparado institucionalmente para participar da COP30. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês nessa série da UEPA na COP30, juntamente com o diretor de inovação, o professor Sávio. Então, é uma honra estar aqui. Quando a gente fala sobre a UEPA na COP30, na verdade, a gente não fala de uma organização ou uma preparação agora nos últimos meses, né? A universidade, todo esse movimento que tem acontecido em Belém, na Amazônia, né? Nas nossas semanas acadêmicas, de uma forma ou outra, a gente sabe que todas as atividades, encontros de pesquisa, encontros acadêmicos, desde o ano passado já sinalizavam uma preparação sobre a preocupação de mudanças climáticas, já com a temática COP. No entanto, este ano, efetivamente, a comissão ela tem tido atuações mais intensas, né, nessa proximidade que a gente está agora, poucos dias do evento, de fato. Então, ao longo dos últimos meses, nós tivemos alguns desenvolvimentos, por exemplo, o próprio seminário de integração científica que ocorre todo ano. Mas o que isso mudou? A temática e todas as palestras, todos os projetos de pesquisa que têm a temática de mudanças climáticas, e eu queria até deixar mais claro que não é simplesmente a mudança climática pontual, existem também a questão social, a saúde, então tudo que perpassa sobre esse tema que é central, né? Então não é algo isolado, né? Então, assim, nós tivemos trabalhos premiados dentro dessa temática, por exemplo, na área da saúde, educação física, fisioterapia, na geografia, né? Então, tiveram temas interessantes sobre a sustentabilidade, sobre a bioeconomia. Então, a Universidade do Estado, ela tem muitos projetos com potencial, né, nesse intuito. A universidade também esteve com um encontro, por exemplo, encontro da ciência e tecnologia, no que ocorreu no mês de agosto em Manaus. Nós estivemos no encontro da Amazônia. Então, a UEPA estava presente, a UEPA estava sendo a líder da rede das universidades estaduais nesse evento que ocorreu. A gente também teve a presença, né, do conselhão do governo federal e o embaixador, presidente da COP, recebendo o documento de todas as entidades, inclusive da Universidade do Estado e outras entidades federais, institutos federais, mostrando a ciência e tecnologia da Amazônia. Então, a UEPA está inserida nisso, tanto internamente, mas também com articulações com outras universidades, tanto a nível da Amazônia Legal, como também a nível mesmo de outras universidades dentro do país. Outro exemplo e outra preparação que nós estamos tendo na Universidade do Estado nessa temática e no momento da COP são submissões de painéis, de ao menos 12 painéis da Universidade do Estado ao pavilhão do Estado do Pará, né? Então, o pavilhão Pará, na Green Zone, né? Ele tem ali, nós tivemos ali submissões
de proposta de pesquisadores nossos, mas não só com uma característica interna de pesquisa, mas também com rede de professores de outras universidades. Eu não vou citar exemplos, eu não vou citar todas, mas a Unemate, do Mato Grosso, o Unitins, do Tocantins, a própria Estadual do Amazonas, então assim, a UEMA, o EMASul. Então, uma articulação também com representantes internacionais. Então, esses painéis eles foram submetidos na Unizon. Então, a gente tem uma articulação da universidade de uma forma bem prática mesmo, dentro do contexto da COP30 em Belém. Além disso, também teremos de 12 até 14 de novembro, como um evento paralelo, o Fórum de Integração Amazônia Global, que tem um tema, né, de diálogos universitários para a COP30, onde já tem pelo menos 3 embaixadas confirmadas, vai acontecer no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. E também mais de 10 universidades fora do estado do Pará também confirmados para estarem nesse fórum de integração. Então, a Universidade do Estado tem o seu papel não só na sua pesquisa interna, mas na pesquisa formada em rede, e uma interlocução muito forte com outras universidades e parcerias para estar compondo de forma ativa dentro dessa temática. A gente não está só recebendo um evento internacional, a gente está ali querendo ser a Amazônia, a pesquisa da Amazônia, que é feita na Amazônia, da Amazônia para a Amazônia, e também com soluções para o mundo. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse intuito. Eu gostaria também só de complementar que isso não é só para a reitoria de pesquisa que está atuando de forma isolada. Isso é um trabalho também em equipe, articulado com outras pró-reitorias. Então, todas as nossas pró-reitorias estão articuladas nesse sentido, nesse trabalho, nesse encaminhamento. Então, é um trabalho de formiguinha, com certeza. Que maravilha, né? E em relação à pesquisa, como essas pesquisas da universidade, né, elas contribuem para essas contribuições de sustentabilidade, mudanças climáticas? Como isso acontece? Em relação às nossas pesquisas, nós temos grupos de pesquisa que trabalham diretamente com reflorestamento, com potencial na área agroalimentar. Nós temos programas de pós-graduação como ciências ambientais, ou de tecnologia e ciências naturais. Então, nós temos programas e grupos de pesquisadores que atuam de uma forma muito intrigada dentro, bem intrincada, na verdade, dentro da temática da COP. Mas, além dessas pesquisas, que são na área de ciências ambientais, também tem as suas interlocuções e suas transversalidades na área de saúde. Então, nós temos pesquisas dentro da área da saúde que um desequilíbrio ambiental gerando mais vetores, gerando aumento de doenças infecto-contagiosas, parasitologias. Então, assim, a gente tem na universidade, tanto a nível de graduação, de nível de pesquisa mesmo, mas também na pós-graduação, estrito sensu, na área de biologia parasitária, ciências ambientais. Então, além de outros cursos de cirurgia experimental, então sempre tem uma transversalidade. A Universidade do Estado hoje, ela possui 17 programas de pós-graduação atuantes, onde essa temática é uma temática ampla, na verdade, em que todos conseguem ter uma vertente, alguns mais diretamente dentro do tema e outros de uma forma mais transversal. Sim, interessante, né? E são coisas que nós, às vezes, como discentes dentro da universidade, a gente não tem conhecimento, mas que é bom sempre ser lembrado. Vai haver mudanças dentro dessas pesquisas científicas na UEPA? Com certeza, A gente já consegue visualizar todo um movimento que isso tem acontecido, tanto na importância de se levantar tanta temática que talvez por algum momento ou outro, a gente sabe que sustentabilidade as pessoas já falam há alguns anos, mas de uma forma mais ampla e mais massificada. Eu acho que a temática não tem discussão, que o olhar não só dentro da universidade, mas da sociedade civil, a preocupação
preocupação com os territórios, a preocupação de fazer uma pesquisa que não só extrai dali daquele povo ou o saber, ou só o produto, mas também que tem que ter uma devolutiva para aquela população, que tem que reconhecer o saber tradicional. Então, eu acredito que isso já tem sido algo que já tem modificado, né, por conta só dessa previsibilidade, dessas discussões que a gente tem feito em relação à COP. Então, o legado da COP, depois disso, para além disso, com certeza vai ser o reforço, né, em relação ao respeito dos povos tradicionais, acima de tudo, e eu tenho certeza que as nossas pesquisas, elas não têm como ser as mesmas, mas principalmente quando a gente trata relacionado com novos programas, novos projetos do governo, de fomento, e também da socialização que nós teremos com investidores, com pesquisadores de outros lugares do mundo. Então, isso tem aproximado, né, esses pesquisadores. Então, não tem como a nossa pesquisa ela não ter o fortalecimento da interiorização, mas também da internacionalização. Eu digo interiorização por conta da característica multicamp que nossa universidade tem, com pesquisas de qualidade distribuídas no nosso estado, do Pará, né? Mas quando a gente fala sobre esse reforço da internacionalização, a gente tem trabalhado de uma forma de avançar dentro da universidade, a internacionalização dos nossos grupos de pesquisa, das nossas pesquisas de pós-graduação, intercâmbio, mobilidade. Então, a gente tem certeza que isso vai se fortalecer cada vez mais por conta desse evento internacional e dessa busca pelo saber da Amazônia, pela pesquisa que é feita aqui. Incrível, maravilhoso, Vivo. Agora, com o professor Sávio, eu gostaria de saber de você qual tem sido o papel da Comissão Institucional da UEPA na organização dessas ações voltadas para a COP30. Ô, Dani, obrigado pelo convite. A Comissão Institucional da UEPA na COP30, ela foi uma resposta, como a Alona falou, né, foi uma resposta a uma observação que nós vimos dentro da comunidade acadêmica de vários eventos e movimentações, oficinas, questões relacionadas com a temática voltada para a COP30, o que é algo muito natural, pois a gente sabe que a COP30 continua estando, né, como um dos temas mais relevantes no momento. Então, a gente já tem observado isso, essa mudança das temáticas dentro das atividades de ensino, pesquisa, extensão, para temáticas relacionadas com a COP30 para ganhar relevância, né? Então, a comissão nasce para poder organizar e dar apoio para essas iniciativas, fazendo com que todas essas iniciativas de eventos, de oficinas, de hackathons, todos esses estivessem organizados numa mesma agenda, com uma mesma cara, né, com uma identidade visual institucionalizada através do selo da UEPA na COP30, mas também com divulgação. Então, esses eventos eles entram para a agenda oficial institucional da UEPA, eles estão colocados no site da UEPA, dentro do banner da UEPA na COP30, e está público, as pessoas podem clicar e ver quando vão ser esses eventos, e também a divulgação que é feita através da ASCOM de todos esses eventos. Então, de alguma forma, veio como uma iniciativa de uniformizar e dar apoio para essas iniciativas de eventos relacionados com a COP30. Sim. E como as áreas de inovação e empreendedorismo, elas podem ajudar a transformar o conhecimento produzido na universidade em soluções sustentáveis para além do evento, né? Olha, aí só na tua fala tem uns 5, 6 assuntos para poder tratar, né? Então, fico até assim pensando qual é o caminho que eu vou tomar para poder te falar isso, tá? Primeiramente, falando sobre inovação. Inovação parte de um pressuposto necessário de causar um impacto positivo nas populações. Então, a inovação ela só existe quando o conhecimento é aplicado, é devolvido para a sociedade e é aplicado, e nele, com essa aplicação, gerando desenvolvimentos positivos para a sociedade.
Tá? Então, não existe inovação se não for com esse pressuposto de causar um impacto positivo na sociedade. Então, é uma mudança de enfoque, porque geralmente, numa ideia tradicional de organização de uma universidade, a gente tem aquela ideia que já é muito conhecida dos 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão, só que cada vez mais a gente vê isso. Quando eu falo, não é algo tão atual, é algo que já vem desde o início dos anos 2000, até um pouco antes, tem desenvolvimentos relacionados com inovação da década de 80, da década de 90, mas a inovação entra como um 4º pilar, aí, fazendo com que essas atividades necessariamente cheguem na sociedade e que a gente consiga trabalhar fazendo o desenvolvimento tecnológico em parceria e em cooperação da universidade, com a iniciativa privada, com empresas, com órgãos do terceiro setor, com cooperativas, podendo, às vezes, recebendo demandas deles e dizendo, olha, nós temos um problema, será que a universidade pode nos ajudar a desenvolver um produto, uma solução para esse problema? Às vezes a universidade pensando nas soluções de problemas que já se observa no contexto e fazendo essa aplicação necessariamente para a população. Então, se não tiver essa relação entre universidade e sociedade, a gente não tem inovação. Tá? E quando você fala da questão de sustentabilidade, sustentabilidade já é um termo um pouquinho complicado, a meu ver, porque, primeiramente, não é um termo que normalmente, fora dessa caixinha que a gente usa, esse rótulo sustentabilidade, não é um termo que a gente gostaria de usar. Ninguém chega e fala assim, chega com a amiga e fala, como é que tá teu namoro? Daí, tá sustentável. Ninguém vai falar uma coisa dessa. Porque não é um termo por si só suficientemente bom para você agregar. Nós estamos num ponto que as emergências climáticas já estão tão graves e a ciência já avisou que nós estamos chegando num ponto irreversível. Então, a gente está chegando num ponto que a gente não tem que mais lutar pela sustentabilidade, mas sim pela regeneração. A gente tem que pautar as nossas pesquisas, o nosso desenvolvimento tecnológico na perspectiva de melhorar os danos que já foram causados. Muito mais do que simplesmente segurar um prejuízo, porque esse prejuízo ele já chegou, ele já está aqui. Então, isso muda muito o enfoque das pesquisas, muda muito o enfoque da observação sobre o desenvolvimento tecnológico e, por conseguinte, do desenvolvimento de inovação de tecnologia. Tá? Então, tem toda essa questão relacionada com a COP30 e com as questões de pesquisa relacionadas com sustentabilidade. Então, dentro da agenda institucional da COP30, nós já tivemos uma série de eventos, a professora Lona já falou de alguns, do SIC, do Simpósio de Integração, né, Científica, teve também semanas acadêmicas voltadas para a temática da COP30. Nós iniciamos um hackathon que vai ter a sua culminância durante o evento que a professora Lona já citou. Então, nós temos uma agenda bem que já muita coisa já aconteceu, mas que continua tendo eventos relacionados com essa agenda. Afinal, nós temos o compromisso de participar da COP30 em toda a sua dinâmica, né? Isso é não só uma cobrança, mas uma vontade também da comunidade acadêmica para que a UEPA se fizesse presente dentro dessas dinâmicas. E nós não só já estivemos presentes com essas temáticas nos nossos eventos internos, como também estamos pleiteando a participação dentro do pavilhão do Estado, da Green Zone, e em outras iniciativas. Vamos estar também no Parque de Bioeconomia e Inovação do Estado, e vemos uma abertura muito grande do governo do Estado para que a gente continue participando, não só nessas iniciativas que já estão postas, mas também nas futuras. Temos um horizonte muito frutífero a trilhar a partir da COP30 e da nossa participação aqui na agenda institucional. Além do que o professor Sábio ele dialoga agora, é importante a gente ressaltar também que a Universidade do Estado está com a credencial na Blue Zone. Então, na Zona Azul. Então, a Universidade do Estado hoje já recebeu o retorno positivo da credencial na Zona Azul, onde ela é restrita, né, o acesso realmente só quem tem as credenciais de entrada autorizadas pela ONU, né? Então, a gente também está na Zona Azul, como também pleiteando painéis na Zona Verde, que é a Green Zone.
Além disso, o professor Sávio falou muito bem sobre a atuação da universidade na questão da inovação, tecnologia, transferência tecnológica que diz respeito à diretoria dele, e as entregas do governo do Estado. Então, tivemos entregas recentes, como o Parque da Bioeconomia e Inovação. A Universidade do Estado, por meio da diretoria do professor Sávio, está presente com espaço espacialmente, territorialmente, né? Não só em articulação do que é envolvido de produção ou de construção de ideias, mas também presente fisicamente no Parque da Bioeconomia. Então, isso denota, na verdade, não só que o Estado tem expandido a partir dessas mudanças e o que tem modificado a nossa cidade, o nosso Estado, diante de receber um evento de grande porte como esse, mas também que a Universidade do Estado está inserida nessas entregas e está inserido no diálogo, né? Então, a gente está fazendo parte disso. Além disso, o professor Sávio pode complementar outros locais onde a universidade está. Você pode ficar à vontade. Nós estamos também entramos agora há pouco tempo na governança do ecossistema local de inovação de Belém. Faremos parte da governança. Algo assim, estou soltando spoiler, porque o lançamento vai ser agora dia 30, mas nós participamos da dinâmica de elaboração do plano estratégico do ecossistema local de inovação de Belém e suas ilhas, e nós estaremos lá como parte da governança. Tá? Então, além disso, nós temos, dentro do plano lançado pelo governador, o plano estratégico, chamado de Vale Bioamazônico, que cria, né, que fomenta a nossa capacidade de desenvolvimento de biotecnologia dentro do estado do Pará, voltado a ser uma referência mundial nessa temática de biotecnologia. Nós também estamos relacionados com a construção da estratégia para esse plano. Então, a Universidade do Estado está 100% inserida nesse planejamento e fará parte desse desenvolvimento. Então, por isso que eu falo que nós temos um horizonte possivelmente muito frutífero vindo da Copa, o que é algo muito importante para nós, porque isso consegue fazer com que a gente mude a referência econômica e social do Estado. Né? Nós vivemos num Estado que tem uma economia que é muito fundamentada em mineração e agronegócio, mas agronegócio de commodity, que é matéria-prima simples, né? E que acaba trazendo também muita concentração de renda. Enquanto nós temos um Estado que é o 12º em PIB mundial, nós temos o IDH em que nós somos o 23º, se eu não me engano, Estado em IDH. Então a gente já vê o quanto a gente ganha dinheiro, mas esse dinheiro fica concentrado. E se nós analisarmos essa matriz que nós temos, é uma matriz concentradora de renda. Então, a feita que o Estado coloca estratégias novas para o desenvolvimento da biotecnologia, da bioeconomia e da economia criativa dentro do Estado, isso é abrir para a população em geral, do Estado todo, opções extremamente enriquecedoras para você conseguir ter o seu sustento, mantendo a floresta em pé, se mantendo com a sua produção de agricultura familiar, valorizando os produtos locais a ponto de ter certificação e com as certificações um ganho de mais-valia para esses preços, trazendo uma renda melhor para essa população. E aí, por conta disso, com uma renda melhor, a população consegue viver melhor, as novas gerações não têm aquela pressão de sair desse local para ir para as cidades, trabalhar em trabalhos que com pouca renda podem ficar lá. Se a gente analisar só por esse viés, a gente tem uma manutenção do artesanato, que é uma cultura extremamente importante, do extrativismo, que também é uma cultura extremamente importante, e da elaboração de produtos da agricultura voltados para a alimentação, que fazem parte da nossa cultura, de quem nós somos. Então, só nisso a gente já vê o quanto essa estratégia é extremamente importante, e eu digo até que é um viés revolucionário dentro do Estado, porque normalmente esses grupos econômicos que têm mais poder político acabam forçando para que se tenha uma concentração apenas desses ramos econômicos. Então, a postura do governo de buscar
outras alternativas mais voltadas com o desenvolvimento tecnológico, que aí a gente agradece muito mais, né? Mas também com a devolutiva para os povos tradicionais, com os agricultores tradicionais, com os agricultores de agricultura familiar, com os povos extrativistas, com as pessoas que realmente estão cuidando da floresta. A gente já vê que é uma visão muito estratégica e muito revolucionária, que normalmente não seria isso que aconteceria, sabe? Então, já coloco também outros desenvolvimentos, já não tão institucionais, né, mas que são perspectivas que eu enxergo para o Estado após a COP. A visibilidade que a COP está trazendo é uma visibilidade extremamente importante, de dar voz para as pessoas que estão embaixo das florestas, né, embaixo daquela... Quando a gente vê aquelas fotos da Amazônia, aquele tapete verde, né, as pessoas, geralmente as pessoas de fora não lembram que tem gente ali embaixo, gente que cuida dessa floresta, uma floresta que na verdade é um produto, né? Uma floresta que foi produzida, que durante séculos, teve séculos de intervenção humana dos povos originários, cuidando de espécies, mexendo em espécies, então nos dando presentes como o cupuaçu, né? O cupuaçu foi uma espécie que foi desenvolvida, ela não é 100% natural, foi desenvolvida pelos povos originários, sabe? Então nós já temos, a Amazônia já é um grande celeiro de inovação, nós já temos desenvolvimento tecnológico, é uma tradição nossa com o desenvolvimento tecnológico nessa floresta e mantendo a floresta em pé. Então, na hora que o governo do Estado estabelece estratégias voltadas para a bioeconomia, biotecnologia e economia criativa, ele está voltando para as tradições das populações que já viviam aqui muito antes dos descobridores. E valorizando, né? Valorizando, transformando isso em mais-valia, transformando isso em dinheiro, em valorização, não só econômica, mas também social, né? Para essas populações. Então eu vejo realmente, fico muito animado de pensar o panorama que nós temos pós-COP aqui no nosso estado. Até porque, né, a COP30, querendo ou não, ela vai, querendo ou não, valorizar a nossa Amazônia, né, que nós somos ricos de muitas coisas, assim como você mesmo falou, né, e a gente está sendo visualizado não só pelo nosso estado, mas estamos sendo visualizados mundialmente, né, o que é muito importante, principalmente para nós que somos daqui da região norte. Para finalizar com o senhor, vou lhe perguntar quais as oportunidades que a COP30 ela pode abrir, né, quais os novos projetos de inovação e as parcerias institucionais dentro da universidade. Bom, já comecei adiantando alguns, né? Já tinha pensado, acabei soltando porque sou ansioso por natureza, então não me controlei, já fui falando. Mas vou voltar a citar alguns. Sim. Então, nós estamos... A COP30 ela vai ajudar muito, como a gente falou, em relação à visibilidade da nossa região, dos povos da nossa região. Isso é óbvio que é o grande legado que pode ficar, das pessoas nos conhecerem, de nós termos voz para poder falar, podemos realmente fazer uma pesquisa e um desenvolvimento tecnológico feito por pessoas da Amazônia, com uma preocupação com o contexto, com o cenário amazônico e para as pessoas da Amazônia, sabe? Mas também valorizando tudo que foi feito antes, todo o conhecimento tradicional envolto nessas relações das pessoas com a floresta e com o contexto amazônico, mas também com uma preocupação de futuro, porque nós temos um diferencial que nenhum outro lugar do mundo tem, que é a nossa biodiversidade. Nós temos um acúmulo de biodiversidade que é sem igual no nosso planeta. Se nós aprendermos através da pesquisa, através do desenvolvimento tecnológico e da inovação, a tomar partido dessa biodiversidade e transformar ela realmente em produtos que possam chegar à população, em novas tecnologias, isso já mostra para a gente um potencial de salto tecnológico imenso. E assim, um salto tecnológico que pode, dependendo do nível das descobertas, fazer com que a gente consiga um novo pré-sal só para a nossa região, entende? Quando eu digo um novo pré-sal, é uma fonte de dinheiro e de referência global de desenvolvimento tecnológico que pode nos trazer uma renda muito melhor para o nosso estado. Né? Nós já vivemos... Lembra que assim, nós temos todo mundo estuda isso dentro da história do Pará. Nós tivemos um momento
de grande fartura no Estado, que foi o ciclo da borracha. Só que o ciclo da borracha é um ciclo de bioeconomia. É um produto da bioeconomia. E que potencializou poucos anos de uma fartura que foi sem igual para o nosso Estado e que muito do que a gente vê na cidade é fruto desse período. Então, uma boa bioeconomia, uma boa biotecnologia bem trabalhada pode ter o potencial de nos trazer uma renda que o petróleo, com todas as críticas que nós temos, né, que o petróleo traz para os países árabes, né, então isso pode vir de uma maneira mais com uma matriz limpa, com uma matriz realmente sustentável e ou regenerativa, né, dependendo do caso. Então, eu vejo assim uma perspectiva muito boa, sabe, dentro das questões que a COP30 pode trazer e desse momento que nós estamos vivendo. Ótimo, excelente. Olhando para o futuro, quais as expectativas da UEPA para a COP30 e para o que vem depois dela? Dentro dessa perspectiva, né, do desenvolvimento da estratégia do governo do Estado em relação à biotecnologia, tem um item que eu acho que é extremamente importante, que precisa ser mais conhecido. É um processo, uma negociação do governo do Estado dentro da Câmara dos Deputados para poder instituir a Zona Franca da Bioeconomia dentro do nosso Estado. E isso vai nos trazer o potencial de financiamento para as nossas pesquisas, para o nosso desenvolvimento tecnológico, que é muito grande e que é muito importante, que pode fazer a diferença no nosso desenvolvimento. E mesmo social também, estou falando muito do desenvolvimento tecnológico, mas social também, tá? Só para vocês terem um paralelo, os estados da região amazônica, fora o Pará, eles estão cobertos dentro da Lei da Informática da Amazônia Ocidental. Pegaram a região amazônica, pegaram, na verdade, a região norte, cortaram o Pará e deixaram isso valer para todos os outros estados. Para todos eles, as indústrias que são fixadas nesses estados, elas podem colocar em forma de parcerias institucionais para as universidades em torno de desenvolvimento de produtos, de tecnologia, pode colocar parte do seu rendimento e ter esse rendimento descontado no seu imposto de renda, sabe? Então, só que isso para nós não foi possibilitado. O que é uma coisa que, assim, nós vemos o desenvolvimento que, por exemplo, Manaus tem, que Manaus vive em torno da Zona Franca, vive em torno do polo industrial, sabe? A própria Universidade do Estado do Amazonas é toda custeada pelo polo industrial de Manaus. Toda a renda deles vem de uma porcentagem do polo industrial de Manaus. E nós não temos essa possibilidade aqui, porque nesse momento em que isso foi instituído, não se teve articulação política para colocar o Pará dentro desse grupo. E quando o governo do Estado vem agora com uma articulação política mais forte para poder instituir a Zona Franca da Bioeconomia aqui, ele já está, de alguma forma, nos dando uma possibilidade parecida. Então, nós temos um potencial meio de financiamento para nossas pesquisas que é extremamente importante e que vai alimentar toda essa cadeia de desenvolvimento da biotecnologia no Estado, sabe? Então, eu acho que é uma estratégia muito bem construída, com uma vontade política muito grande e que precisa realmente ser valorizada e louvada. Pensando na COP30 como um evento que envolve toda a comunidade acadêmica e a sociedade, como vocês enxergam o papel dos estudantes, pesquisadores e empreendedores nesse processo de formação e de que forma essa participação pode ajudar a construir o legado da universidade nesse evento? Bem, a universidade sem os discentes, sem os alunos, ela não sobrevive, né? E quando a gente fala sobre o legado da COP30 na universidade, sem os alunos não tem como. Então, todos os debates dos alunos dos nossos cursos de graduação, grupos de pesquisa, esse legado ele não vai ficar só na construção interna da universidade. Quando a gente fala assim, chamando os alunos para essas discussões, chamando os alunos para o fórum de integração, onde vai estar presente embaixadas, né, onde estarão presentes outras universidades do Brasil, significa dizer que a gente convoca
esses alunos, para poder ter um debate amplo e, com certeza, com esse debate amplo sobre não só diretamente mudanças climáticas, mas tudo que perpassa de transversalidade desse tema, isso faz com que nós tenhamos alunos com o poder de questionamento, crítica, muito mais evoluído, aguçado, né? Então, assim, quando a gente fala no ambiente acadêmico da universidade, a gente fala de construção de pessoas que têm um pensamento crítico, criticamente social, mas também pensar na economia, pensar no impacto, em coisas simples do dia a dia, né? Então, a gente fala muito sobre mudanças climáticas como se fosse algo muito distante da nossa vida. E, na verdade, a COP30, ela vem com esse desenho de aproximar a academia, sociedade civil, empresas, pesquisadores. Então, povos tradicionais, representantes ali de sociedade civil, como catadores, como pessoas que estão associados com a cultura alimentar numa escala menor. Então, na verdade, inclusive, nós tivemos até contato. Nós temos a incubadora de Cametá, inclusive, onde vários representantes da sociedade civil já os procuraram, né, procurou a UEPA por meio da incubadora, para saber como é que eles poderiam estar inseridos nessa discussão. Então, quando a gente fala que a sociedade nos procura, é importantíssimo que os nossos alunos estejam conscientes e envolvidos nesse processo, né? Então, com certeza, os alunos envolvidos nesse processo, a universidade futuramente terá muito mais conhecimento de causa, não só dos problemas sociais, porque a gente tem que pesquisar preocupado com uma devolutiva, então preocupado com soluções reais que estão lá fora. Então, se a gente consegue trazer essas discussões internas, com certeza, pesquisa não é mais a mesma para dentro do meu laboratório. Essa pesquisa ela tem uma finalidade, a devolutiva para a sociedade de forma mais ampla. Certo. E agora, para finalizar o nosso podcast de hoje, eu queria saber qual legado vocês deixam, né, para a UEPA e para as futuras gerações de estudantes e pesquisadores da nossa universidade. Olha, eu acho que a maneira com que a gente pensa na UEPA para o futuro, principalmente alavancado, né, pela questão da COP30, da visibilidade que ela está trazendo, das questões que ela está trazendo, a sensibilidade para outras questões que antes talvez não tivessem tão latentes, né, nos leva ao futuro, que é um futuro muito mais integrado, um futuro muito mais participativo e colaborativo entre a universidade, não só a universidade em si, mas também com outras universidades, mas principalmente com a sociedade. Então, eu já vejo uma UEPA para o futuro, que é uma UEPA muito mais integrada, participativa, inserida dentro de dinâmicas, de políticas públicas, dando mais resultado, inserida mais nas dinâmicas sociais, mas principalmente com respeito pelos saberes tradicionais, que isso é uma coisa que me toca muito. Eu sei que a professora Luna também concorda, e eu vejo a gestão toda com essa visão de valorizar os povos tradicionais, os seus saberes, e saber que a gente pode transformar a qualidade de vida dessas populações mantendo o respeito por suas tradições, chegando a um ponto de poder sim desenvolver uma tecnologia, mas também capacitar essa população para que ela tenha uma gestão de um negócio comunitário autônomo por si só, que possa gerar mais renda, que possa inclusive ter novas possibilidades de verticalização da produção, não trabalhando apenas com o produto em si, mas com desdobramentos dele, ou então ganhando novos mercados para poder fazer a sua venda para outros públicos, não apenas o público que é geograficamente próximo a ela, sabe? Então, eu vejo uma universidade que vai ajudar muito mais o nosso estado a crescer de maneira igualitária, né? Não, eu acabei de vir de uma sessão especial na Câmara Municipal e eu fiz uma fala lá que eu acho que é muito pertinente. Com a capilaridade que nós temos, nenhuma outra universidade consegue chegar a todos os cantos do Pará como a UEPA chega. Então, o investimento na UEPA é um investimento em todo o estado.
Então, a COP30 e os desdobramentos positivos que podem ter na nossa universidade, sem dúvida nenhuma, vão gerar desdobramentos positivos para o Estado como um todo. Com toda certeza, né? É o que a gente espera, que a COP30 ela venha cada vez mais, né, melhorar a nossa universidade, assim como ela já está trazendo muitos benefícios para dentro dela. E, sem dúvida, é inspirador perceber que a UEPA está comprometida em unir o conhecimento, a cultura e a sustentabilidade para contribuir com o futuro da nossa Amazônia. E assim a gente encerra o nosso segundo episódio do nosso podcast especial UEPA na COP30, com a professora Luana e o nosso professor Sávio. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, por compartilharem tantas reflexões importantes sobre o papel da universidade nesse momento tão histórico para nós. Sem dúvida, a COP30 ela representa um marco não só para o Pará, não para o Brasil, mas também para a UEPA, que tem mostrado cada vez mais o seu compromisso com a ciência, a inovação e o desenvolvimento sustentável. E você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela companhia. Continue acompanhando nossa programação e as ações da universidade voltadas à COP30 e até o próximo podcast.